Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Humberto com mais uma aula de Matemática 1 para vocês. A nossa aula de hoje fala sobre os produtos notáveis, tá? Fala em produto, a gente já lembra de multiplicação, né? Mas na verdade isso aí está mais voltado para potenciação. Nós estamos estudando aí os binômios, né, monômios, binômios, polinômios. Nós vamos falar hoje da potenciação de um binômio, na verdade, tá? Vamos estudar agora alguns produtos entre polinômios que apresentam certas regularidades, denominados produtos notáveis. Eles são chamados de notáveis exatamente devido às regularidades que eu vou mostrar aqui para vocês agora. O primeiro produto notável que nós vamos falar aí é o chamado quadrado da soma de dois termos, tá? Quadrado pelo expoente 2, e nós temos aí um binômio, que é exatamente a soma ou subtração de dois termos. A gente vai ver isso com a subtração também, tá? Podemos indicar o quadrado da soma de dois termos por a mais b elevado ao quadrado, ok? Ou então o a mais b se multiplicando duas vezes. Como é que nós vamos resolver essa potenciação? Que na verdade é a multiplicação do termo por ele mesmo duas vezes. Para resolver, a gente pode utilizar a chamada propriedade distributiva, não é? O a multiplica o a, que dá ao quadrado, mais o a multiplica o b, que dá ab. Depois o b multiplica o a, que dá ba ou ab, que é a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. E b vezes b, que dá b ao quadrado. Como esses dois termos são semelhantes, AB e BA, nós podemos somar os dois. AB mais AB dá 2AB. Então, o resultado aqui dessa potenciação, A mais B ao quadrado, é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, tá? Agora é o seguinte, a ideia é não utilizar a propriedade distributiva. A ideia é você ter a potenciação e já trabalhar logo o resultado final. Porque toda potência desse tipo, a mais b ao quadrado, vai dar um resultado desse tipo aqui. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, tá? Que a gente interpreta aqui da seguinte maneira. Quadrado do primeiro termo, o primeiro termo no caso é a. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Duas vezes por quê, professor? Porque o termo aparece duas vezes. Mais o quadrado do segundo termo. Tá certo? Esse textozinho vai aparecer aí para vocês agora. O quadrado da soma de dois termos pode ser obtido calculando o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Nós chamamos esse trinômio de trinômio quadrado perfeito, tá? Deixa eu fazer algumas aplicações desse trinômio quadrado perfeito para vocês poderem entender. X mais 3 elevado ao quadrado. O primeiro termo é x e o segundo termo é 3. Então, utilizando o texto que nós vimos ali do slide passado, quadrado do primeiro termo, que é x, mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que vale 3, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, mais 3 ao quadrado. X ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Pronto, esse é o trinômio quadrado perfeito,
tá? Observe que a gente não precisou fazer a distributiva, a gente já saiu quase direto para a resposta final, tá? 2b mais 3c ao quadrado. O primeiro termo é 2b e o segundo é 3c. Então, quadrado do primeiro termo, que é 2b, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2b, vezes o segundo termo, que é 3c, mais o quadrado do segundo termo, que é 3c. Como o primeiro e o segundo termo são formados por uma letra e um número, então a gente colocou aí entre parênteses, tá? Agora atenção. 2b ao quadrado, tanto 2 como b estão elevados ao quadrado. Então 2 ao quadrado é 4, e b elevado ao quadrado, b ao quadrado, 4b ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, vezes b vezes c, 12bc. E 3c elevado ao quadrado, tanto 3 como c estão elevados ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, e c elevado ao quadrado dá c ao quadrado. Então, esse é o trinômio quadrado perfeito, que é a resposta desse desenvolvimento aqui. 9b ao quadrado menos 12bc mais 9c ao quadrado. Terceiro exemplo. Y ao quadrado mais z ao cubo sobre 2 elevado ao quadrado. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é y ao quadrado. Quem é o segundo termo? Z ao cubo sobre 2. Então, quadrado do primeiro termo, ou seja, o quadrado de y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é y ao quadrado, vezes o segundo, que é z ao cubo sobre 2, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, z ao cubo sobre 2 elevado ao quadrado. Aqui nós temos potência de potência, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar y à quarta. Mas eu tenho 2 multiplicando e um 2 dividindo. Então, eu posso simplesmente cancelar os dois. Até porque 2 dividido por 2 é 1. Então, sobra y ao quadrado z ao cubo, mais z ao cubo sobre 2 elevado ao quadrado. Z ao cubo elevado ao quadrado repete a base, multiplica os expoentes, dá z à sexta, e 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, esse é o trinômio quadrado perfeito, resultado dessa adição aqui, tá bom? A segunda propriedade é o chamado quadrado da diferença de dois termos. É bem parecida com a primeira que nós acabamos de apresentar, tá bom? De maneira parecida, nós podemos indicar o quadrado da diferença de dois termos por a menos b ao quadrado é o a menos b se multiplicando duas vezes. Se eu usar a distributiva, a vezes a ao quadrado, a vezes menos b dá menos ab, menos b vezes a dá menos ba ou menos ab, e menos b vezes b, menos vezes menos dá mais, b vezes b, b ao quadrado, tá bom? Esses dois termos aqui são semelhantes e têm o mesmo sinal, então a gente repete o sinal e soma os dois, fica menos 2ab. Observe que a diferença desse desenvolvimento para o anterior é só o sinal do segundo termo. Aqui será quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, aqui, o quadrado da diferença de dois termos pode ser obtido calculando o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Exemplo, 4 menos y ao quadrado. A gente já sabe que é o quadrado da diferença pelo sinal, ó. Então, quadrado do primeiro menos
duas vezes o primeiro, que é 4, vezes o segundo, que é y, tá? Eu não repito o sinal, porque o sinal já está aqui, ó. Mais o quadrado do segundo termo, tá certo? Então vai ficar 16, menos 2 vezes 4, 8, vezes y, 8y, mais y ao quadrado. Esse é o trinômio perfeito, resultado desse desenvolvimento. No exemplo 2, 5x menos 2e elevado ao quadrado. O primeiro termo é 5x e o segundo termo é 2e. Então, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 5x, vezes o segundo, que é 2e, mais o quadrado do segundo termo, 2e ao quadrado, tá? 5x ao quadrado, tanto 5 como x, está elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, x elevado ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20, vezes x, vezes e, menos 20xe, mais 2e ao quadrado, tanto 2 como z estão elevados ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, e z elevado ao quadrado, z ao quadrado. Tá ok? Aqui o desenvolvimento. E no exemplo 3, c ao quadrado sobre 6 menos 9 elevado ao quadrado. O primeiro termo é c à quarta sobre 6 e o segundo termo é 9. Quadrado do primeiro termo, ou seja, quadrado de c à quarta sobre 6, menos 2 vezes o primeiro termo, que é esse que eu acabei de falar, vezes o segundo, que vale 9, mais o quadrado do segundo termo, certo? C à quarta sobre 6 ao quadrado, c à quarta ao quadrado repete a base e multiplica os expoentes, dá c à oitava. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que dá 36. Menos, bastante atenção nessa divisão aqui, 2 vezes 9, 18. 18 dividido por 6, nós temos uma multiplicação e depois uma divisão. 18 dividido por 6 dá 3. Então, menos 3c à quarta. Mais 9 ao quadrado, que dá 81. Tá? Então, esse é o trinômio quadrado perfeito desse desenvolvimento aqui. Tá bom? E para terminar, o terceiro produto notável, chamado produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Nós tivemos o quadrado da soma, o quadrado da diferença, agora a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Esse é o mais fácil dos três, tá bom? Eu tenho aqui a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Se a gente utilizar a distributiva, a vezes a ao quadrado, a vezes menos b dá menos ab, b vezes a dá ba, e b vezes menos b dá menos b ao quadrado. Esses dois termos aqui são semelhantes e são opostos. Significa dizer que nós podemos cancelar os dois. Quando eu cancelo esse ab negativo com ab positivo, sobra a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, sempre que nós tivermos o produto da soma pela diferença de dois termos, nós fazemos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Só isso, tá? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado, sempre menos o quadrado do segundo termo. Tá certo? Aqui, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos pode ser obtido calculando o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Por exemplo, menos p mais 8 que multiplica menos p menos 8. É importante vocês observarem isso aqui como sendo produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Ó. Menos p e 8, menos p menos 8. Só muda a operação aqui, de adição para subtração. E a subtração pode vir primeiro e a adição depois. Não tem problema, tá?
quadrado do primeiro termo, que é menos p, negativo, então fica entre parênteses, menos o quadrado do segundo termo, que vale 8. Base negativa elevado a expoente par, a resposta fica positiva, p ao quadrado. Menos 8 ao quadrado, 8 vezes 8, que dá 64. Então, essa é a resposta desse produto notável. Bem facinho, tá? X ao quadrado mais 3, mais x sobre 2, que multiplica x ao quadrado sobre 3, menos x sobre 2. Ok? Observe que são os mesmos termos. Ó. X ao quadrado sobre 3, x ao quadrado sobre 3, x mais 2 somando, x sobre 2 diminuindo, tá? Quadrado do primeiro termo, x sobre 2, x ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, x sobre 2 ao quadrado. Como é que a gente resolve a potência de uma fração? Pega o numerador e eleva ao quadrado, x ao quadrado, repete a base, multiplica os expoentes, dá 4. E 3 ao quadrado, 9. Menos x elevado ao quadrado dá x ao quadrado, e 2 ao quadrado dá 4. Tá? Lembrando que esse produto notável tanto pode vir número inteiro, como pode vir também fração. A gente resolve da mesma maneira, tá certo? Pessoal, eu vou passar atividade para vocês da página 129 e 130 do módulo 2. São 2 páginas aí de atividade para nós corrigirmos na nossa aula de tira dúvida, tá bom? Nossa próxima aula será de matemática 1. Resolvam para nós tirarmos as dúvidas lá. Tentem resolver, tá certo? No mais, um abraço para vocês e até o nosso plantão, tá?